Neste vídeo continuaremos resolvendo problemas. Só que agora vamos usar um método prático, um artifício ou um truque, baseado nas proporções. Chama-se regra de 3. Nunca esqueça que, entre outras coisas, regra de 3 certamente vai estar em nossa prova. Quando apenas duas grandezas estão envolvidas em um problema, usamos um método chamado regra de 3 simples. Nesse exemplo aqui, um escritor concluiu que consegue escrever 15 páginas de um livro a cada 6 horas de trabalho. Quanto tempo ele gasta para escrever 3 páginas? Então, toda vez que a gente lê o enunciado, a gente vai verificar quantas são as grandezas envolvidas. Então, se a gente lê direitinho, a gente vê aqui que ele fala em páginas, páginas escritas, e fala em tempo de trabalho para escrever essas tais 15 páginas. Então, são apenas duas grandezas, o número de página e horas de trabalho. Então, a gente organiza as grandezas aqui em forma de tabela, o número de páginas de um lado e as horas de trabalho do outro, e começa a ler o texto procurando extrair as quantidades envolvidas em cada grandeza. Por exemplo, ele fala de 15 páginas, então você anota aqui o 15. A cada 6 horas de trabalho, então na coluna de horas de trabalho você anota as 6, que corresponde às 6 horas. Muito bem, e você vai verificar qual é a incógnita. A incógnita é o que ele está pedindo, quanto tempo ele gasta. Então você não vai anotar aqui, vai anotar na coluna do tempo, que são as horas de trabalho. Então aqui você vai colocar a letra X, tá? E ele pergunta quanto tempo ele gasta para escrever 3 páginas. Então, na coluna de páginas, você aqui anota o 3. Então, quanto mais páginas ele escreve, mais tempo ele gasta. Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Essa análise aqui você sempre vai ter que fazer, tá? Não importa se é regra de 3 simples ou composta, você sempre tem que pensar a respeito das grandezas envolvidas e qual é a relação que existe entre elas. Então, se ele escreve 15 páginas em 6 horas, se aumentar o número de páginas, por exemplo, se ao invés de 15 fossem 30, dobrando o número de páginas, também iria dobrar o tempo necessário para escrever essas 30 páginas. Da mesma maneira, se eu diminuir o número de páginas, ao invés de 15 escrever apenas 3, então também eu vou gastar menos tempo. Então, esse tipo de relação, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Isso caracteriza as grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, nesse caso, simplesmente a gente monta uma proporção da mesma maneira que está aqui na tabela. 15 está para 3, olha, assim como 6 está para x. Então, simplesmente copiamos o que está aqui, aplicamos a propriedade fundamental, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ser 15 vezes x igual a 3 vezes 6. Passando o 15 aqui, olha, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 3 vezes 6 sobre 15, e isso vai dar 18 sobre 15. Se você efetuar essa continha, você vai encontrar que x é igual a 1,2. Mas o significado disso? 1,2 horas. 1,2 horas. Ou seja, 1,2 vezes 60 minutos. Então é uma parte de 60 minutos, ou seja, 60 minutos, e mais 2 décimos de 60 minutos. 2 décimos de 60 minutos corresponde a 12 minutos. Tá? Então isso é 1 hora e 12 minutos para escrever as 3 páginas. É a resposta do problema. Vamos ver mais um exemplo. Uma obra civil pode ser concluída em 30 dias por 15 trabalhadores. No entanto, apenas 9 profissionais foram contratados. Sendo assim, em quantos dias essa obra será realizada? Então, mais uma vez, a gente vai ter que pensar a respeito do problema. Quais são as grandezas envolvidas? O número de trabalhadores e os dias de trabalho, está aqui. Então, você vai lendo e retirando as informações. Número de trabalhadores, quantos são? 15. E quantos dias de trabalho esses 15 trabalhadores efetuam a obra? Em 30 dias.
Muito bem. Agora, onde está a incógnita? O que ele pergunta? Ele pergunta em quantos dias essa obra será realizada. Então você vai na coluna de dias e coloca a letra X, que é a incógnita. Tá? E na coluna de trabalhadores, você coloca aqui os 9 que ele citou no problema. Tá? Como está aqui, ó, 9 profissionais. Tá bom? Então, agora você vai pensar na relação entre essas grandezas. Se você observar direitinho, quanto mais trabalhadores, menos tempo se gasta. Da mesma forma, invertendo, né? Menos trabalhadores, mais tempo. Isso são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, olha, aqui, por exemplo, né? Se você tinha 15 trabalhadores, gasta 30 dias para fazer a obra. Se você tiver somente 9 trabalhadores, é claro que você vai gastar mais tempo. Né? Você diminui o número de trabalhadores e aumenta o tempo de concluir a obra. Tá? Então, grandezas inversamente proporcionais. É importante identificar isso porque a gente vai ter que inverter a razão. Tá? Uma das duas razões. Né? Aqui, olha, 15 está para 9, aí você anota aqui. É assim como, aí ao invés de botar 30 está para x, você inverte, né? X sobre 30. Tá? Na verdade, tanto faz você inverter uma quanto a outra. Você só não pode inverter as duas ao mesmo tempo. Tá? Se você tivesse invertido essa e mantido essa da maneira como ela está, também daria certo do mesmo jeito. Mas tudo bem. Uma vez que você identificou e fez essa inversão, né, porque são grandezas inversamente proporcionais, então você, a partir daí, é aquilo de sempre. Né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ter 9 vezes x é igual a 15 vezes 30. Passa o 9 para o lado de cá, vai ser 15 vezes 30 dividido por 9. Se você fizer as continhas, você descobre que x vale 50. E, portanto, a resposta será que a obra será realizada em 50 dias. Agora, gente, quando a gente tem mais de duas grandezas envolvidas, então a gente vai usar um método chamado regra de 3 composta. Por exemplo, aqui nessa questão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em uma indústria metalúrgica, 4 equipamentos operando 8 horas por dia durante 5 dias produzem 4 toneladas de certo produto. O número de dias necessário para produzir 3 toneladas do mesmo produto por 5 equipamentos do mesmo tipo, operando 6 horas por dia é... Bom, agora a gente vai ter que verificar, né, quantas são as grandezas envolvidas. E parece que tem um monte delas aqui. Né? Então, olha, fala de equipamentos operando 8 horas por dia, quer dizer, tem equipamento, tem tempo, não é? Durante 5 dias, então a quantidade de dias de operação, produzem 4 toneladas de certo produto. Ponto, ele parou aqui. Né? Então, o produto é de 4 toneladas. Então, são 4, na verdade, né? As grandezas: o número de equipamentos, as horas de operação, o número de dias e as toneladas produzidas. É claro que agora a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né, para montar a nossa tabela, porque ela vai ficar maior. Né? Então anota aqui o nome das grandezas: dias, equipamentos, horas e produção. Eu sempre aconselho a colocar aqui logo na primeira coluna a grandeza onde está a incógnita, porque se você ler no texto, ele pergunta, olha, o número de dias necessário para produzir, né, essa quantidade aí de produto. Então, o número de dias é o que ele quer saber. Então, é na coluna dias que vai ser a primeira, é a que tem a incógnita. Tá? E depois você vai ler, né, o texto com calma, tá? Tem que ler direitinho. E vai anotando aqui, olha, 4 equipamentos, você anota aqui o 4. Operando 8 horas por dia, você, na coluna de horas você anota o 8. Durante 5 dias, então, coluna de dias você anota aqui o 5. Produzem 4 toneladas de certo produto. Aí na produção você anota aqui o 4. Tá? E depois você vai para a pergunta. O número de dias necessários, então coloca na coluna dias, coloca o X. Para produzir 3 toneladas, então a produção 3. Do mesmo produto por 5 equipamentos. Na coluna de equipamentos você anota o 5. Né? Do mesmo tipo, operando 6 horas por dia. Então o número de horas por dia, 6. Você completou então a tabela. Agora você vai partir para a análise dessas grandezas duas a duas. Tá?
Primeiramente, vamos começar aqui, olha, comparando o número de dias com os equipamentos. Tá? Então, se eu tenho 4 equipamentos trabalhando, eu gasto 5 dias para produzir um determinado trabalho. Se eu aumentar a quantidade de equipamentos, né, ao invés de 4 usar 5, então eu vou gastar menos dias para concluir o trabalho. Né? Vai ter mais máquinas trabalhando, vai gastar menos dias. Então, aumentou o número de equipamentos, diminui o número de dias. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Você vai anota a letra I aqui para você não esquecer disso. E passa então para a coluna de horas. Né? Então, se o meu equipamento está trabalhando 8 horas por dia, eu gasto 5 dias para fazer um trabalho. Se ao invés de 8 ele passar a trabalhar apenas 6 horas por dia, então é claro que ele vai gastar mais dias para terminar o trabalho. Né? Então diminui a quantidade de horas por dia, aumenta a quantidade de dias necessárias para concluir o trabalho. Então, de novo, inversamente proporcional, eu anoto aqui a letra I. E parto agora para a produção. Né? Então, se eu produzo 4 toneladas em 5 dias, se eu produzir apenas 3 toneladas, vou gastar menos dias. Ou seja, se eu diminuo a produção, também diminuo o número de dias. Diminuiu uma, diminuiu a outra. Então é diretamente proporcional. Então a gente anota essas letrinhas aqui, né? A letra I, naquelas grandezas que são inversamente proporcionais, e a letra D nas que são diretamente proporcionais, porque na hora de montar as proporções, né, a gente vai ter que inverter essas onde está anotado a letra I. Né? Então aqui, olha, 5 está para x, tudo bem, né? Vai ficar assim mesmo, 5 está para x. Agora, onde tiver i, eu vou ter que inverter. Aqui, ó, 4 sobre 5 vai ficar 5 sobre 4. 8 sobre 6 eu inverto, vai ficar 6 sobre 8. Essa aqui, como é direta, eu não inverto nada, eu mantenho 4 sobre 3, então 4 sobre 3. Tá? Então vemos aqui que nós temos uma proporção múltipla, né, envolvendo aqui 4 razões. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma regra do produto. A gente mantém essa primeira aqui no lado esquerdo da igualdade, tá? E todas as outras a gente vai multiplicar os numeradores e os denominadores. Então vai ficar, olha, 5 vezes 6 vezes 4, que são esses daqui, e embaixo 4 vezes 8 vezes 3. Tá? Fazendo essa continha aqui, 5 vezes 6 vezes 4 vai dar 120. E 4 vezes 8 vezes 3 vai dar 96. Tá? Simplificando isso, vai dar 5 sobre 4, 5 quartos. Né? Então, a gente vai ter, olha, 5 está para x, assim como 5 está para 4. Veja como simplificou. Né? A gente tinha esse monte de razões aqui, agora só temos duas formando uma proporção. Tá? A partir daí, é aquilo que você já sabe, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ser 5 vezes x é igual a 5 vezes 4. Passa o 5 aqui para baixo, né, vai ficar 20 dividido por 5, tá? E isso vai dar 4. Então x está valendo 4. E a resposta é 4 dias que ele vai aí, gastar para produzir essas 3 toneladas. Então, leia com bastante calma, tenha muito cuidado com essas regras de 3 compostas, né? E na prova, pode ter certeza, a gente vai trabalhar com regra de 3 composta. Né? É essa que de fato as pessoas encontram dificuldade. E é essa que a gente vai assim reforçar, né? Vocês vão reforçar para poder, assim, toda vez que encontrar um problema dessa natureza, saber como resolvê-lo. Tá bom? Agora, faça os exercícios, né, sugeridos e envie as resoluções pelo AVA, que está valendo ponto. Ah, mas quais exercícios, professor? Estão aqui, olha. Tá? Agora é da seção Consolidando Saberes. Tá? Então anota aí direitinho, exercício 19, exercício 20. Tá? Esses dois aqui são sobre escalas, né? Sobre razões. Agora, os demais são regra de 3. Tá? Então esse número 30 da PUC, o 31 da EPICAR, 32 da PUC também, 34 dessa universidade lá do Rio Grande do Sul, o 35, tá? O 36, ambos de institutos federais, o 37 do Cefet de Minas Gerais,
39, também do Instituto Federal lá de Pernambuco. Tá? Isso totaliza 10 exercícios, tá bom? Então a gente só aprende matemática realmente fazendo exercício. Não tem outra maneira, não tem nenhuma fórmula mágica, tá? Então muito obrigado pela sua atenção. Um bom estudo no dia de hoje, tá? E não esqueça de mandar a resolução, não é resposta não, tá? Não é gabarito, letra A, letra C, nada disso. Eu quero a resolução, tá? De todos eles. Muito obrigado, até logo.